Graça é pela graça, meu Deus do céu, onde houver, vai orando. Aonde houver uma maldição nesta noite, toda dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, impedimento, barreira, doença, sai agora, moléstia, sai agora, porta fechada, sai agora, vai saindo, meu Deus do céu, meu Deus poderoso, inveja, tudo aquilo que está prendendo, não vai pervair, Jesus, Santo Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor. É na cruz do Calvário, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é forte, é fiel, grande, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu só paro de orar na hora que você sentir um arrepio da presença de Deus, e o mal batendo em retirada, porque ele pode vir por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. Louvado seja o nome do Senhor, porque o homem de oração, mulher de oração, o homem crente com fé em Jesus, ele anda como, aleluia, uma labareda de fogo, ele é uma fogueira ambulante, ele é o próprio fogo, porque quem incendeia ele é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor que nos incendeia, porque Ele é tremendo, Ele é forte, Ele é poderoso. O adversário de nossas almas, ele tem nesta noite 7 segundos para bater em retirada e não voltar mais para o teu caminho. Ramai Shagare Comananha, santo é o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo mal isso. Glória a Deus, exalto o eterno. Aleluia. Pode assentar, meus irmãos. Toma o seu assento nessa noite. Glória a Deus. Quando você manda embora aqui, cai na sua casa, cai no trabalho, cai no seu caminho, vai caindo e vai caindo, em nome do Senhor. É a Bíblia que diz, é a palavra do Senhor que diz, toda autoridade foi dada a Jesus, amém? Vamos lá então, em nome do Senhor dos exércitos. Levanta a mão, irmão, lá atrás, no último banco, de camisa preta, bem alta assim, em nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Não sei se já te vi, mas o Senhor hoje está quebrando uma barreira na sua vida. As irmãs estavam louvando, eu vi uma corda, e essa corda, ela ia te puxando, mas não conseguia te derrubar. Eu falei, Deus, o que é isso? O que estou vendo? Eu não conheço muito Belo Horizonte, eu conheço o centro de BH, mas é como se fosse ali naquela região, lá atrás daquele hospital, na Pedreira Padre Lopes. Não te conheço, mas Deus está quebrando uma barreira lá agora. Não conheço, não sei se tem alguma coisa lá ou não, aleluia. Não estou falando que tem contato lá, que mora lá, eu estou falando que Deus está indo lá agora, aleluia, arrancando todo laço, toda maldição contra a tua vida. Assim diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Ele é Deus de perto e Deus de longe, sim ou não? Onisciente, onipresente, onipotente é o nosso Deus. Aleluia. Vamos lá, querido, capítulo 1 de Apocalipse. A partir do verso 9, João, o apóstolo João, ele começa a descrever o que aconteceu com ele, o que ele viu na ilha de Patmos. Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ele diz que ele foi enviado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Pastor, o que significa isso? Por causa da pregação do Evangelho. O apóstolo João foi perseguido pelo Império Romano, mas ele não afastou as suas convicções, porque quem é transformado por Cristo não recua, porque aquele que é tocado por Deus, ele tem o espírito de ousadia. Então ele não recua, ele avança. Então João está o quê? Aleluia, avançando na pregação, no ganho de alma. Mas aí a Bíblia diz que o imperador levanta contra ele e não conseguiu parar João e nem calar o evangelho. Aí eles pegaram e mandaram João para uma ilha chamada Patmos. Ilha significa isolamento, sim ou não? Mas naquele isolamento ele teve uma experiência muito grande. Por isso que nós devemos aprender, porque em alguns momentos Deus permite nós estarmos isolados em alguma ilha, e parece que nós vamos morrer, sim ou não?
Parece que tudo vai de mal ao pior, mas o Espírito do Senhor não tem limite. João foi mandado para a ilha de Pátimo, mas Deus foi também. João está lá na ilha de Pátimo, Deus está com ele. Aonde você estiver, Deus estará contigo, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que Ele estará conosco para sempre. Quando Ele entra na vida de alguém, querido, você pode passar por montanhas, por vale, aleluia, a situação que vier adversa, Ele estará contigo para todo sempre. Guarda isso, aleluia. Às vezes Deus está querendo te dar uma das maiores experiências e você está lamentando. Você não está entendendo. Porque o Evangelho do Senhor é vida, não é morte. João, obrigado, não está com medo da morte. Mas ele vai ser muito importante para o ministério, para o Evangelho do Senhor. E ele começa a dizer que ele foi arrebatado em espírito. O que significa isso? Ele foi em espírito. E ele está dizendo, no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Futuro. Porque Deus é atemporal. Explica, pastor. Deus não está preso ao tempo. Deus é acultural. Deus não está preso à cultura. Mas, para se comunicar com os homens, Ele faz uso da cultura para que os ouvidos sejam abertos. Então João está dizendo, em espírito, eu fui arrebatado para os dias da frente. Ele está vendo os dias do Senhor. E ele vendo o dia do Senhor, aleluia. Segundo ele, aqui a Bíblia está dizendo para mim e para você, ele escuta atrás dele uma voz como uma trombeta. Uma voz forte. E quem está indo encontrar Jesus, quem está indo encontrar João em espírito é o próprio Jesus. Aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou e subiu aos céus. Isso aqui é maravilhas. Isso aqui é bom demais. Jesus estando com ele na ilha de Pátimo, ele não precisa de mais nada. Às vezes Deus está querendo te levar à profundidade do Espírito, as coisas profundas de Deus, e você está com medo, com medinho para lá e para cá. Mas quando estava lá no mundo, não tinha medo. Mas na presença de Deus a gente tem medo, sabe por quê? Porque existe a batalha espiritual. Você não luta mais com as armas dos homens, agora você luta com as armas de Deus, aleluia. Paulo vai dizer em Efésios, revestir de toda a armadura do Senhor, querido. Deus é muito maior na sua vida do que o mal que se levanta todos os dias. O Senhor Jesus vai dizer para ele, eu vou falar e você vai escrever num livro e vai enviar a 7 igrejas da Ásia. E ele começa a descrever quais são as igrejas. Porque Deus é Deus de firmeza e verdade. Deus não é Deus que fica soprando palavra de qualquer jeito, sem fundamento, não. Deus mostrou as igrejas e diz o nome delas. Ele começa a dizer em Éfeso, Hermínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas elas vão receber a revelação do Senhor. Porque aquele que tudo pode, ele vai trazer o diagnóstico da igreja. Aquele que é o cabeça da igreja, ele vai trazer o diagnóstico da igreja. Por quê, pastor? Pelo amor que ele tem por nós. Porque algumas coisas o ser humano não compreende, ele não vê. E aí a Bíblia diz que ele está dizendo para ele, querido, e João vira para ver quem estava falando com ele. Ele vai dizer aqui, quando ele vira, para ver quem estava falando com ele, ele vê os castiçais de ouro, está andando lá no meio dos castiçais de ouro. O castiçais de ouro é a igreja. Quem anda no meio da igreja é Jesus. O Espírito Santo é a própria luz, é o próprio fogo, porque a igreja que não tem o Espírito do Senhor, querido, louvado seja o nome do Senhor, vai ser mais uma reunião. Mas a igreja que tem, zela pelo Espírito do Senhor, ele vai à frente como João está vendo, aleluia, não vai esperar a mídia, ele não vai esperar ninguém revelar.
falar, o próprio Deus já revela o futuro para mim e para você. A Bíblia diz que o futuro da igreja é vencer e vencer, aleluia, glória a Deus. Querido, como que Jesus apresentou para ele em espírito? Está dizendo aqui, uma veste comprida até o pé, e ele estava com um cinto de ouro. João vai dizer que a luz, o resplendor do rosto dele, querido, fica pensando numa revelação. É só a igreja evangélica que possa ter uma revelação dessa, do futuro, porque Deus vai dizer, as coisas que hão de acontecer. É só Deus que faz nós andarmos na frente. E às vezes estamos dentro da igreja, vivendo o evangelho do Senhor, e dá a impressão que nós estamos andando atrás. Não, você está enganado. A igreja, ela anda na frente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque a Bíblia diz que nós não iremos tropeçar de maneira nenhuma. E João está ali, a Bíblia diz que ele está vendo, ele vê um homem com a cabeça branca, aleluia, e os olhos dele como chama de fogo. Jesus, ele vem em pessoa a João para mudar a história da igreja. Por que eu falei que ele é atemporal? Porque essa Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Por que ela tem efeito para nós hoje? Porque é atemporal, está escrito em canetas, foi feito numa máquina, mas é espírito. É porque você ouve a palavra de Deus e traz para o seu coração. É espírito isso aqui, aleluia. Vamos continuar. E a primeira igreja que ele vai mandar é a igreja de Éfeso. O que eu quero chamar a atenção nessa noite, que no final da carta, das 7 cartas, ele vai dizer o seguinte: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele prossegue, e aquele que vencer, cada igreja tem uma coisa que ele fala: aquele que vencer terá o direito de comer da árvore da vida, aquele que vencer, aleluia, terá o direito à coroa, aquele que vencer governará comigo e terá a estrela da manhã, ou seja, terá Jesus na vida dele. E ele começa a dizer, querido, mas por que ele está dizendo aquele que vencer? Aquele que vence, só vence quem luta. Então eu estou entendendo. Ser crente, você está num campo de batalha, sim ou não? Aleluia, eu estou viajando aqui, porque está escrito, depois você ler, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas está dizendo, quem vencer vai alcançar, aleluia. Se é quem vence, então eu tenho que lutar. E aonde é o campo de batalha? No meu espírito, na minha mente, na minha vida. Ou você vai viver o sobrenatural, ou vai ser engolido pela incredulidade. É aquele que vencer. Vamos pegar a primeira, capítulo 2, a de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. O que estava acontecendo lá? Deus começou a elogiar. No capítulo 2, versículo 2: eis que tuas obras e o teu trabalho, a sua paciência, que sofresse os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e achaste mentiroso. Lá na igreja de Éfeso, tinha pessoas que fingiram ter sido chamado por Deus, até que foi achado. Por que foi achado? Por causa do castiçal de ouro, por causa da luz que está acesa. É o Espírito Santo que traz aquilo que está errado, querido, aleluia. E quando Deus traz à luz o que está errado, é para quê? É para matar? É oportunidade. Arrependimento é só na terra, arrependimento é só aqui, aleluia, não é no espírito. Porque Satanás não pecou no céu. Por que não tem arrependimento para ele? Porque não há arrependimento para a eternidade. Ele é espírito, espírito eterno, aleluia. Mas para nós tem, aleluia, arrependimento. Então se eu pecar, eu posso pedir perdão ao Senhor Jesus, que Ele me perdoa por causa do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Acharam alguém mentiroso lá na igreja de Éfeso. Mas Deus vai dizer: tenho contra ti, porém,
deixado o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. O primeiro amor não é fácil mantê-lo, não. Você manter aquela chama acesa, aquela inocência no início não é fácil, mas abandonou o primeiro amor e Deus está dizendo, lembra-te onde caíste, como que começou o erro para se perder o amor, a iniquidade, não é isso? A Bíblia não diz que o aumento da iniquidade, não é? O amor ia se perder e esfriar os corações, não está escrito. Aleluia. Então na igreja de Éfeso, Deus está dizendo, procura ver aonde caíste e arrependeste. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja, ela está representando Cristo mais ou menos, mas Deus está querendo mudar a história dela. Por quê? Porque Ele está avisando, aleluia, a revelação dessa palavra, está avisando a igreja de Éfeso. Pastor, então a igreja de Éfeso já fechou, está lá na Turquia? Não, querido, Deus pegou as 7 igrejas da Ásia para representar os gentios, e os gentios, querido, aleluia, tinha judeu lá, tinha, o gentil sou eu, brasileiro, você, americano, japonês, aleluia, as igrejas aqui, elas tinham os seus problemas. Qual o problema, pastor? Cada uma tinha o seu problema. Às vezes alguns iam para o lado de Balaão, outros iam para o lado da Jezabel. Está escrito aqui, tem igrejas que estavam corrompidas. Que isso, pastor? Porque onde tem homem acontece isso, mas se nós orarmos, aleluia, se nós buscarmos a Deus, Ele é a purificação da nossa alma. Se tiver sinceridade, Ele nos visita, e Ele nos visitando, Ele nos limpa, nos purifica, aleluia, nós somos, aleluia, limpo por Deus. A Bíblia diz, querido, louvado seja o nome do Senhor, 2 Reis, a vida do general de guerra Naamã, ele não ficou limpo no Rio Jordão? O Rio Jordão significa Deus, o Rio Jordão significa a palavra. O Rio Jordão, querido, significa a vida eterna com o Senhor, aleluia. Deus tem poder para tirar nossas lebras, Deus tem poder para nos purificar, limpar, mas você tem que entrar. Tem uma igreja aqui que vai sofrer muito, mas que Deus vai dizer, eis que tem pouca força, só que eu deixei uma porta aberta, e a porta que eu abro, nenhum homem pode fechar, está escrito aqui. E a que eu fecho, nenhum homem abre. Aleluia. Quando Deus fecha a porta, fechou, mas quando Ele abre, ninguém consegue. Aleluia, não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. A porta que Deus abre, querido, ninguém pode fechar. Você tem que trazer para a tua vida, aleluia, devolver a glória para Deus, aleluia, humilhar Satanás na sua adoração. Que isso, pastor? É adorando a Deus. Aleluia. As pessoas acham que a adoração é a música. A música é um dos instrumentos para expressão, adoração. Adoração mesmo significa sacrifício. É sacrificar, aleluia. Aí a música, ela é uma forma de interpretar uma parte da adoração. A palavra de Deus é uma adoração. Quando nós oramos, é uma adoração é um sacrifício, aleluia. Por isso que muitas pessoas ficam confundindo entre a igreja e o mundo. O mundo é música, glória a Deus. Por isso, talentos que o próprio Deus entrega para pessoas, mas na igreja é adoração. Por isso que tem muitas disputas, por isso tem muita guerra, por causa da falta de entendimento. Aleluia, porque se a pessoa entender que a adoração começa com o sacrifício da sua vida, aleluia, as pessoas vão querer correr, porque aquele que não renuncia não consegue vencer. Mas Deus usou Paulo para dizer em Gálatas, louvado seja o nome do Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A adoração tem que ser baseada nisso. Preciso fazer para Deus, preciso adorar o Senhor, preciso levar a igreja a adorar um Deus poderoso, um Deus tremendo, aleluia. Aí nós percebemos as guerras, por isso que Paulo fala em 1 Coríntios sobre a luta que estava dentro daquela igreja. Ele, aleluia, teve uma grande decepção, mas ele entendeu por causa da decepção. Ele semeou, quem dá o crescimento é Deus, mas ele achou que aquele povo ia crescer. Na hora que ele foi ver, eles estavam imaturos. Dom espiritual não faz ninguém crescer espiritualmente. Pode ter dons,
revelação da palavra, da cura, da libertação. Ninguém cresce espiritualmente só com os dons. Como assim, pastor? Só cresce com os fundamentos da palavra de Deus. Porque tem hora que Deus não revela, tem hora que Deus não cura, tem hora que Deus não liberta, tem hora que Deus não fala, não se manifesta, mas a palavra dele está posta. Porque, pastor, há um trono no céu que sustenta essa palavra, e se eu estou nessa palavra, eu estou guardado em Deus. Vamos vencer a batalha. Começa pela palavra que é o próprio Cristo. João escreveu que ele é o verbo que se fez carne. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai fluindo. Aí a igreja vai caminhando. A igreja vai na contramão do mundo. Aí começa a fazer comparação. Aí as coisas, querido, por falta de entendimento, a espiritualidade vai guerreando nos corações, e as pessoas não entendem a profundidade da coisa. Aí alguém pode dizer: pastor, aleluia, nós não contratamos marceneiro, nós não contratamos pedreiro, nós não contratamos calheiro, gesseiro, né? E colocar o ar-condicionado, pessoas que não são cristãos, nós não contratamos. Sim, é um trabalho, é uma virtude, aleluia. Pastor, e a música? Louvado seja o nome do Senhor. Profissionalizou a música, beleza, quem é profissional está tranquilo, mas na igreja é adorador, aleluia. João está dizendo que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que possam adorar em espírito e em verdade. Se aprender isso aqui, não tem discussão, não tem divisão no louvor, não tem problema, porque não é só música, é vida, é entrega, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse só música, fazíamos CD todo ano. Não, querido, é adoração. Quanto mais você geme, mais a adoração vai fluindo, porque a Bíblia diz que a rosa de Saron, que é Jesus, foi esmagada na cruz para exalar o teu cheiro, para exalar o teu cheiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que sentiu o cheiro da rosa de Saron é atraído pela tua graça, pelo teu amor, querido, aleluia. Ser de Deus é o máximo, é o espetáculo. Deus, aleluia, não me guarda só porque eu aceitei, não, Ele me guarda porque me amou primeiro. Aleluia, o amor de Deus supera todas as coisas. Cadê os crentes que tem o amor do Senhor? Ramai Chagare, ei Jesus, grande Deus. Estamos acabando. João está lá numa ilha pedregosa, sozinho, exilhado, arrebatado lá no chão. Nenhum animal chega perto de João, nenhum animal peçonhento chega perto daquele corpo. Aquele corpo está no chão, o espírito está lá no futuro, mas Deus está guardando a matéria, porque nós somos carne, espírito e alma. Mas João está vendo, e ele vai escrever, e ele vai dizer para a igreja. Cada igreja vai precisar de algo. As igrejas, algumas pessoas vão ter que se arrepender dentro da igreja. Está escrito aqui, aleluia, quando ele vai trazer esse despertar para os anjos da igreja, e no final ele vai dizer: quem tem ouvido, dê ouvido o que o Espírito diz à igreja. Querido, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, ele vai falar ao teu espírito, vai falar ao teu coração. Santo é o nome do Senhor, querido. Por isso que nós devemos liberar a palavra, uma palavra profética na sua vida, na minha vida. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, podemos aquilo que a Bíblia decretou que nós podemos, não porque nós iremos decretar, não, porque há um Cristo que venceu na cruz, o maior de todos, aleluia. Ele diz: tudo que orar ao Pai em meu nome, crendo, receberá, e nós estamos recebendo o melhor de Deus. Escute, a segunda igreja, já estamos indo embora, a igreja de Esmina, aleluia. Ele está dizendo que alguns dizem que são judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Pastor, o que é isso?
não é só mudar de endereço. Não é só mudar de endereço. É mudar de vida. É ser liberto por completo. Deus começa a te libertar, querido, mas vai chegar uma parte que você vai participar. Como assim, pastor? Se permita ser liberta. Se permita ser liberto. Como que eu faço, pastor? Deus, eis-me aqui, Senhor. Vai trabalhando em mim, vai trabalhando em mim. O salmista vai dizer, aleluia, Deus, coloca em mim, aleluia, as suas virtudes. Tira os pensamentos que não prestam. Aleluia, é o campo de batalha. É o campo de batalha. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Você não consegue repreender o mau pensamento com outro pensamento. Ah, deixa eu meditar em Deus. Não, 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 querido. Você arranca o mau pensamento com o fundamento da palavra. Você fala, que é isso que está na minha mente? Eu te repreendo, Satanás, porque eu tenho a mente de Cristo. E a Bíblia diz para mim ter paciência e esperar no Senhor, que Ele vai me socorrer. Cadê aqueles que estão esperando no Deus vivo? Aleluia! O que o Espírito diz à igreja? O que o Espírito diz à igreja, a igreja é liberta. Nós não podemos ter nenhum medo. O que vencer receberá. Não, olha lá, ele está dizendo no versículo 11 de Hermínia: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque ele está dizendo no versículo 10: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Pode até matar a carne, está dizendo aqui para essa igreja, mas não sofrerá a segunda morte. Em Apocalipse 21 vai dizer sobre a segunda morte. Ele está dizendo aqui que aquele que perseverar até o fim vencerá, vencerá, vencerá. Só vence quem luta, quem vence só quem luta. Temos que lutar todos os dias com o nosso pensamento, temos que lutar todos os dias com a nossa fé. O adversário, ele quer tirar a nossa fé. Ele quer que a gente venha viver a realidade. Se apóstolo João estivesse vivendo, que sacanagem que fizeram comigo, eu pregando o evangelho, só fazendo bem, pessoas se convertendo, sendo curada, olha onde eu vim parar. Não, não, querido, a gente não vê isso na Bíblia, nos mártires, não. Muito pelo contrário, Pedro vai dizer que ele está alegre por participar das aflições de Cristo. Aleluia. Nós ainda não conhecemos o evangelho na profundeza do que ele pode nos oferecer. Aleluia. Se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos pedir com que uma ilha, um monte se lança, aleluia, para o lado, ou se lança no meio das águas. Nós conseguimos pela fé movimentar todas as coisas, aleluia. O problema é que nós oramos já desacreditando, oscilando. Porque, pastor, nos falta palavra, nos falta profundidade, nos falta ser cheio do Espírito Santo, porque a carne tem medo, a carne só tem coragem para pregar, a carne ela não tem juízo, aleluia. Ela tem coragem para pregar, mas ela tem medo, mas no Espírito, aleluia, você alcança coisas melhores. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Aquele que vencer alcançará a estrela da manhã. E a estrela da manhã, quem, querido? É quem? É a raiz de Davi, estrela da manhã, Emanuel, Deus conosco. É tudo por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Por isso que diz que ele é o alfa, é o ômega. Nós aprendemos que ele é o princípio e o fim. Aleluia. Ele está dizendo que ele foi o primeiro. Aquele que está falando para a igreja, ele começa a dizer: é aquele que morreu e vive, e está vivo. Ele está vivo. Ele vai dizer que ele foi o primeiro a morrer pela vontade de Deus. E ele diz que ele é o último também. Ou seja, o maior preço já foi pago na cruz do Calvário. O maior preço já foi pago, mas os homens estão longe nas trevas ainda, mas tem que trazer eles para a luz. Porque ele foi o primeiro e o último. Ele é o sumo sacerdote
que entrou, aleluia, no santo do santo para sempre, para interceder, aleluia. João viu, louvado seja o nome do Senhor, e ele vai dizer em uma dessas igrejas, que terá o direito de sentar no trono com ele, à destra de Deus Pai. Aonde? À direita do Pai está Jesus, à direita do Pai, introduzido pelos anjos, aleluia, que toma conta da glória. Querido, Deus quer elevar o seu espírito nesta noite, elevar, aleluia, para você ter experiência sobrenatural. Não fica no raso, só aleluia, eu só quero que Deus abra a porta, eu só quero uma curinha aqui, eu só quero que Deus pague a minha dívida. Não, querido, sai do raso, mergulha no Espírito do Senhor, e seja o se Deus quiser, aleluia. Não segura não, é muita prudência, é muito medo de se arriscar. Abre a tua boca, vive o melhor, domina o ambiente, faz como Jesus nos ensinou, aleluia. Começa a dominar o ambiente com a tua palavra, porque você tem a palavra eterna. Aqueles discípulos disseram para mim e para você: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem a palavra de vida eterna? A igreja tem a palavra de vida eterna. Se você chegar no trabalho, você vai falar: esse lugar vai ser o lugar mais próspero, hoje eu vou trabalhar, vai ser uma bênção, aleluia. Pessoas vão ser tocadas por Deus. Eu estou com medo de orar, eu estou com medo de buscar não sei o que, aleluia. Tem retaliação, tem não sei o que. Meu Deus do céu, a retaliação faz parte, o importante é você estar de pé. Paulo vai dizer: eu sei servir a Deus na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza. Ele está dizendo que a trajetória dele trouxe experiência, que o tempo de hoje não pode te prender. Tanto que ele vai vivendo, vai ganhando almas para Jesus, vai fundando igreja na Ásia Menor, na Ásia Maior, e ele vai sendo um dos maiores missionários, pioneiros, e ele vai pregando. Aí quando ele já está preso e o próprio Deus já mostra para ele, ele escreve e ele vai começar a dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Vamos seguir a carreira da fé, sim ou não? A largada já foi dada, seguiremos em direção ao alvo que é Cristo. Aleluia. Paulo falando para os gregos gostavam muito de admiração do corpo, eles gostavam muito de Jogos Olímpicos, gostavam da barriga tanquinho, gostavam do exercício físico. Aí Paulo não é bobo, usa a linguagem que eles conseguem entender. Ele diz: tem a largada, é a largada de Cristo. Tem a largada, muitos já largaram, mas vamos ver quem vai chegar. E eu estou indo, o meu alvo é Cristo. Paulo sabe conversar. Quando eu falo que Deus é atemporal, acultural, mas Paulo sabe conversar. Por isso que Deus traz métodos para conversar no dia de hoje, aleluia. A palavra, querida, ela é poderosa, mas Deus hoje traz métodos para falar para esse tipo, para outro tipo de geração, que não é essa geração, aleluia. Por isso que eu digo que o Espírito não está preso. Pode mandar para a ilha de Patmos, pode mandar para qualquer lugar, o Espírito do Senhor vai com ele, aleluia. Mandaram José para o Egito, aleluia, o Espírito de Deus estava com ele. A Bíblia diz que a presença do Senhor estava com ele e fazia tudo prosperar, tudo acontecia, mas o dinheiro não chegava no bolso de José. Fez prosperar a casa de Potifar, fez prosperar a prisão, mas o dinheiro não chega. Por que, pastor? Tem a hora certa. Você está semeando, é no celeiro de Deus, é no celeiro do Senhor, aleluia. Porque quando ele foi levantado governador, ele não deu glória para Faraó, ele não deu glória para ele não disse que foi o melhor, ele deu glória para Deus. Ele perdoou os irmãos e ele viveu o melhor, o sobrenatural de Deus. Suporta, porque o que Deus tem é muito maior e melhor do que você imagina. Aleluia. Quando o Faraó chama José, Faraó vai falar com ele: você tem a revelação, você tem o Espírito. Ele diz: mas se Deus
Tem um no céu que sabe, se Deus. Daniel tem a mesma performance, se Deus. Aleluia. Mas alguns crentes de hoje não falam que é Deus. Ele toma posse daquele que é emprestado. E ele quer vender os dons espirituais. Que não se pode vender. Porque o dom é emprestado. Aqui está dizendo que vai cessar. Os dons irão cessar. O único que vai permanecer se chama amor. Deus está te ensinando você a ter amor. Deus está ensinando nós termos amor. Porque não é um amor. É o amor da Bíblia. Não é um amor. Aleluia. Não é um amor aqui na terra que é corrupto. Não é um amor que a gente constrói. Não, isso não é paixão, não é passageiro, é o amor de Deus. Aí vou te mostrar o que é amor de Deus. Esmagar o filho na cruz. Dá para entender esse amor? Mas porque você está gemendo, reclamando? Porque se ele matou, esmagou o próprio filho, a vontade de Satanás é que Jesus não morresse. Mas se ele não morresse na cruz, nós não iríamos viver com ele. Então tudo que foi feito foi o melhor para nós. A nossa compreensão humana não vai compreender por completo, por isso usa a fé. Porque eu acredito que muitas das coisas que nós vivemos aqui, não haverá uma resposta lógica, mas nós estamos firmes nele. Está acabando. Hebreus vai dizer a passagem que eu preguei, que a esperança em Deus é como uma âncora da nossa alma. Estamos fixos nele, esperando nele, vivendo ele. Se nós começarmos a ver a mão de Deus em tudo, começamos a mudar a nossa ótica sobre o reino de Deus. O crente não é intocável, mas ele é protegido. Como explicar isso? Jó, até hoje, ninguém sabe por que Deus permitiu aquilo. E ninguém vai saber. Nem Jó quis saber. Ele só diz: eu conhecia de ouvir, mas agora meus olhos veem. Ele teve mais filhas, teve 7 vezes mais, e os amigos ainda foi orar, porque Deus falou: travou a vida de vocês aí, julgando, falando um monte de coisa que não sabia, tentando descobrir o que estava acontecendo com Jó. Vai lá que Jó agora vai orar por vocês. É Deus que faz essas coisas, amém, irmãos? É Ele que tem a balança. É Ele que exalta o humilhado e abate o exaltado, é Deus. Ele tem a medida da soberba, tem. Ele tem a medida do orgulho, ele tem. E ele começa pelo altar. É pelos ministros do Senhor que ele começa, espremendo, esmagando. Ele vai esmagando devagarzinho, até que a gente entenda que a glória é dele. Aleluia. Quando nós começamos a aflorar demais, a inchar como balão, ele já puxa a gente e diz: não, porque é um caminho perigoso. Você tomar o lugar de Jesus, não pode. Não porque ele tem ciúme e raiva, não, é perigoso, ele é o primeiro. Ele é o primeiro e o último, é ele que abriu a porta, você só chega no céu através dele. É através dele que nós chegamos ao Pai, aleluia. O Pai se revelou no Filho, aleluia. Ele diz para os discípulos: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou aquele que o Filho queira revelar. Ele quer revelar o Pai para nós e está revelando nesta noite. Há um Deus no céu tão poderoso que você não compreende, nem eu compreendo. Mas quem sondou a mente de Deus? A sabedoria do homem não chega perto da loucura de Deus. Assim Paulo descreveu, porque os gregos eram inteligentes. Aleluia. Como que você prega? Tem os judeus que é formalista, cheio de ritos, e tem os gentios cheio de deuses. Tem que levantar alguém que tem autoridade. Escute, está acabando. Cada deuses daqueles lugares
Cada deus que eles cultuavam é um principado territorial. Pastor, como que faz? Tem que ser alguém que Deus levantou como Paulo. Paulo, com a autoridade que ele tem, ele entrava nesse lugar e vencia. E quem ia com ele? Deus. Quem ia com ele? O anjo do Senhor. Quem é com ele? O poder do céu. Pastor, e Paulo, algumas vezes ele apanhou, algumas vezes ele foi preso, porque Deus quis que ele abatesse a carne. Ele vai dizer para mim e para você, aleluia. Ele mesmo diz que o próprio Deus permitiu que ele fosse esbufetado pelo diabo, e o espinho da carne não saiu. E ele orou 1, 2, 3, e ele chegou à conclusão, porque Deus o respondeu: a minha graça te basta. Ou você seja crente, ou você vai pular do barco. Acho melhor você ficar dentro desse barco e vai vencendo as tempestades. Acorda ele, sim ou não? Se ele não estiver pertinho, você não está vendo, ele vai vir sobre as águas, mas do barco você não sai. Da presença dele você não sai. Não sai não sai, fique, permaneça. Ah, pastor, tempestade, o vento é o contrário. É assim que é bom, assim que a tua fé vai aflorar mesmo, e o medinho vai embora, aleluia, o medinho vai embora, e a ousadia vai aflorar em você, porque você está dentro de um corredor que não tem saída, você está dentro de uma coisa que não tem saída, mas ele é a saída, ele é a solução. Receba Jesus na tua vida, aleluia, e aplaude ele, porque a glória é dele, para ele todas as coisas, amém. Forte abraço. Glória a Deus, querido. Coloca sobre seus pés. Lembrando, sexta-feira temos culto às 19h30. Vem, traga mais um, onde Deus vai continuar fazendo essa obra. Cada dia mais, sejamos abençoados por Cristo aqui em nome de Jesus, amém? O lema da nossa igreja é em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, que a igreja diz. A tua mão em sinal de receber, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que a doces consolações do Espírito Santo, que seja sobre todos vocês, e que Deus abençoe, em nome de Jesus.